Boa tarde, bem-vindos a mais um encontro Vozes da Educação para discutir a BNCC na prática. Quero começar contando para vocês que a gente tem uma publicação recente, essa Base Nacional Comum Curricular, e a equipe vai disponibilizar para vocês o link para quem quiser ter acesso aos conteúdos desse encarte, que discute um pouquinho sobre a implantação da base, a organização e a leitura do documento. E hoje estamos com Silvana Augusto, que é professora de Singularidades, coordenadora da pós-graduação em Educação Infantil desse instituto e também formadora do Instituto Avisa Lá. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Bem-vinda, Silvana. Obrigada. Bom, então quero agradecer esse convite, que é super importante, o momento que a gente está vivendo na educação infantil, esse ano em especial é bem efervescente, porque todas nós, as editoras, vocês, né, e os institutos como nós, as ONGs, enfim, todo mundo trabalhando muito para fazer valer a base nacional e implementar em todos os municípios essa, que parece, entre aspas, ser uma novidade, mas não é algo tão novo assim, né? Então, acho que eu vou começar contando um pouco de como a gente veio parar aqui, que momento é esse, de base nacional, né? Por que foi feita uma base, por que nesse momento nós estamos discutindo esse assunto? Vamos por aí? Por favor. Então tá, bom, então primeiro é importante a gente lembrar que a educação infantil tem uma longa história no nosso país, uma história que bebeu em fontes muito diferentes, né? Nós temos uma origem bastante ligada ao assistencialismo. As primeiras creches eram creches voltadas para atender as crianças nos momentos em que a família não podia estar com elas, enfim, ou as mães. E o cuidado básico dessas primeiras instituições era mesmo cuidar da assistência social, de dar conta de alimentação, de ter a guarda dessa criança num local seguro, enfim. Então, essa é uma origem, nós bebemos um pouco dessa fonte durante muito tempo. A educação infantil teve esse caráter bastante assistencial. Mas também, por outro lado, tem uma tendência de se pensar a educação infantil como uma mini escola para crianças. Então, se importa o modelo da escola de ensino fundamental e faz uma adaptação para essa faixa etária como se fosse uma escola para pequenos, mas nos mesmos moldes, no mesmo jeito de pensar a escola de ensino fundamental. Então, essas duas tendências, esses dois modos de pensar a instituição de educação infantil sempre se alternaram e brigaram durante muito tempo na nossa história. Hoje eu acho que a gente vive um outro momento construído, né, graças a toda a legislação no nosso país, que avançou muito, e a área da educação infantil, o trabalho dos educadores e dos pesquisadores na área. E hoje a gente vê a área da educação infantil como um campo muito mais fortalecido e bebendo de fontes de pesquisas, de produção científica em diversas áreas, no campo da psicologia, da pedagogia, da sociologia também e da linguística, enfim, muitos outros colegas de outros campos hoje passam a pensar e produzir pesquisas que embasam a mudança de práticas hoje na educação infantil. Então, a gente vem vivendo esse momento já há algum tempo. Se a gente pensar nos anos 80, a escola de educação infantil não era muito formal, né? Era um espaço aberto, algumas crianças poderiam ir, outras não, mas não tinha isso como uma instituição organizada do ponto de vista da nossa legislação. Em 88, a Constituição, ela determina que a creche passa a ser, então, um dever do Estado. Toda criança pequena pode ser atendida, é dever do Estado, mas isso ainda não estava especificado do ponto de vista do direito da criança. Só vai acontecer mais para frente, em 96, quando a LDB inclui a educação infantil dentro da educação básica. Então, passa a ter o mesmo caráter, a mesma importância do ensino fundamental. Mas, efetivamente, a obrigatoriedade da matrícula das crianças de 4 a 6 anos, 0 a 3 ainda não, a gente não tem essa faixa etária universalizada, mas de 4 a 5, sim, ela passa a ser obrigatória desde 2009, embora só em 2013 a gente conseguiu, de fato, efetivar isso por meio da LDB. Então, a LDB torna obrigatória a presença das crianças de 4 a 5 anos na educação infantil. Bom, então, com tudo isso,
com todo esse processo que eu venho aqui contando, é necessário agora pensar numa sistematização, numa organização da educação infantil. E a atual legislação vem para responder a esse momento histórico, a essa necessidade que é do tempo que a gente está vivendo mesmo. Então, nós temos as diretrizes curriculares nacionais, que são as primeiras leis da educação infantil, que organizam todo o sistema e dizem como precisamos organizar a educação infantil na sua diversidade, a educação infantil no campo, a quilombola, as crianças em centros urbanos, nas cidades, enfim. Então, aquela lei, ela tem, de fato, caráter mandatório, então ela regula todo o sistema e diz como que precisa organizar daqui para frente. Mas ainda faltava dizer, bom, mas e como é que os currículos vão funcionar, né? As diretrizes já tinham deixado uma pista, ela tinha deixado lá uma lista de experiências que todas as crianças pequenas deveriam usufruir na escola, deveriam participar. Então, esse caminho começou a ser trilhado já desde as diretrizes curriculares. O que a Base Nacional vai fazer é pegar essa ideia que já está nas diretrizes, essa ideia de que as crianças têm direito de ter determinadas experiências que são fundamentais para o seu processo de desenvolvimento, e então tenta organizar isso do ponto de vista curricular. É claro que a base, ela não é um currículo, e isso é importante, eu acho que outras pessoas aqui já vieram falar isso, né? Virou um mantra, mas é importante a gente repetir, porque não vai ser possível pegar a base e simplesmente levar para a escola de educação infantil com uma transmissão direta, isso não é possível, ela não é um currículo, e seria insuficiente a gente pensar dessa forma, e enfim, ela, como o próprio nome diz, ela é a base, então ela é o que vai embasar a formação, a constituição dos currículos, que passa a ser tarefa, aliás, sempre foram, né, mas nesse momento ainda mais urgente, dos municípios, das escolas, das instituições, isso, dos diferentes âmbitos que vão cuidar da educação infantil. Então, o trabalho que a gente tem daqui para frente é de ajudar as escolas, os municípios a organizarem os seus currículos, como que eles vão usar essa base para constituir os seus currículos, que nós esperamos que sejam muitos e diversificados, porque o país é enorme, as diferenças regionais são imensas e não seria possível pensar mesmo um currículo que fosse nacional para todas as crianças, sabendo que a gente tem essas diferenças gigantes, né? Então, esse é o momento que nós estamos vivendo. É, por um lado, um momento de conquista, porque coloca a educação infantil num outro patamar, com a mesma importância, a mesma relevância e a mesma preocupação do ponto de vista do poder público para as crianças pequenas nas suas instituições. Isso é um momento importante para toda a área de comemoração, porque significa uma conquista, mas também de preocupação, porque agora a gente tem um desafio enorme ali daí pela frente, né? Sim. Ajudar, apoiar e é uma tarefa de todos nós juntos. Então, acho que é isso um pouco. Deu para entender um pouco como é que nós chegamos aqui? Por que esse momento? Porque às vezes as pessoas falam, mas é uma moda isso. Agora, de repente, a gente começou a discutir base. Não, não é de repente. A gente deve essa base desde a Constituição. Acho que vem sendo feito um caminho de incluir a educação infantil na construção de uma base. Né? Mas não é uma novidade. Nós, como país, inclusive, estamos até atrasados com isso. Você falou de algumas pesquisas, eu lembrei da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que reforça muito a questão da importância da primeira infância. Se todo mundo tivesse conhecimento disso, acho que a preocupação já teria sido anterior a essa, porque é uma fase crucial para todo o desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, é uma preocupação. Agora, o que a base faz é organizar isso em direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, acho que a gente podia também discutir um pouquinho por que aprendizagem e desenvolvimento, né? Que conceito que tem por trás disso e quais são esses direitos que são apresentados? Sim, essa é uma questão bem importante que você traz. É importante pensar por que a gente usa essas duas palavras, né? Direito de aprendizagem e de desenvolvimento. Porque a gente está trabalhando com uma concepção, uma ideia de criança e também de aprendizagem, que a gente não pode descolar essas duas coisas. A aprendizagem, o desenvolvimento da criança nós já sabemos, enfim, por uma série de outras pesquisas, isso não é nenhuma novidade, todo mundo que está ouvindo a gente já sabe disso,
que o processo de desenvolvimento ele não é exatamente natural. Né? A gente vai ter lá algumas funções orgânicas, que tem a ver com o crescimento da criança pequena, mas o desenvolvimento ele é um processo de interação social, no qual as nossas disposições, as disposições físicas, cognitivas, emocionais das crianças interagem com a sociedade, a cultura na qual ela está inserida. Então, o processo de desenvolvimento ele é sempre dialogado com essa interface. Por isso que a gente precisa de um outro verbo junto de aprendizagem, né? A aprendizagem, ela alavanca o processo de desenvolvimento das crianças e o desenvolvimento também promove novas aprendizagens numa relação dialética que não tem mais fim, que vai seguir no resto da nossa vida até a vida adulta isso vai acontecer. Então, falar de aprendizagem para a criança pequena significa olhar para aspectos do seu desenvolvimento. E se a gente quiser cuidar do desenvolvimento da criança pequena, tem que pensar na relação da aprendizagem. E a instituição de educação infantil, ela tem um lugar muito especial, porque é aqui que ela vai promover determinados percursos, trilhas, enfim, determinadas propostas que vão alavancar esse processo, que vão otimizar esse processo das crianças, que seria muito diferente se elas não estivessem numa instituição cercada por profissionais especializados que estão lá para olhar por isso, para olhar por esse processo de aprendizagem, a relação com o desenvolvimento. Então, diferente de qualquer outra instituição das quais as crianças também podem participar, a escola, a instituição de educação infantil, a escola ou a creche, no caso do 0 a 3, são instituições que têm um compromisso de intencionalmente organizar as condições necessárias para que as crianças tenham experiências promotoras do desenvolvimento e da aprendizagem. Esse eu acho que é um papel importantíssimo que, desde as diretrizes curriculares, nós já temos definidos, né? O papel da instituição de educação infantil, né, nesse processo. Acho que era isso. Respondeu essa pergunta? Sim. Mas tinha outra também que você tinha Acho que a gente podia entrar um pouquinho nos direitos propriamente ditos, porque você até comentou agora que não é uma aprendizagem natural espontânea, né? Ela tem uma intencionalidade claro. Educativa por trás disso. As diretrizes já traziam a criança como um sujeito que fantasia, que imagina, que brinca, mas os direitos eles organizam essa ação, essa intenção educativa. Então, acho que podia a gente falar um pouquinho como que está organizado e como que ele se concretiza na prática. Tá bem. Bom, então, as diretrizes, ela já deixa essa pista sobre a necessidade da gente observar as crianças como elas de fato são. As crianças pequenas, até 5 anos, elas têm um funcionamento cognitivo, psicológico, emocional, que é diferente das crianças maiores, do ensino fundamental, é diferente do adulto, enfim. Então, os modos próprios pelos quais as crianças aprendem, se relacionam com o mundo, com a sua cultura, já estavam lá listados, já estavam ditos nas diretrizes. Então, o que a base faz? Ela vai recuperar disso que está lá nas diretrizes, quais são esses modos das crianças se relacionar com o mundo, e ela torna isso, então, um direito de toda criança aprender. Importante a gente lembrar que é direito de aprendizagem e desenvolvimento, não é o direito em si. Por exemplo, o primeiro direito de todos é o direito de conviver. Mas não é só isso, é o direito de aprender a conviver, porque esse convívio da escola é um pouco diferente do convívio de casa. Então, ninguém poderia, inclusive, tirar o direito da criança de conviver ou de brincar. Mas o que a gente está falando não é isso, que ela tem o direito de brincar. Isso ela tem mesmo, desde muito antes da base, muito antes de tudo isso, pela própria vivência de vida e pela legislação também do ECA, enfim, por outras legislações, inclusive internacionais. Então, ninguém discute que criança tem direito de brincar. Mas o que a gente está dizendo é que ela tem direito de aprender a brincar na instituição que ela frequenta. Esse aprender é um aprender a brincar diversificado, que envolve diferentes elementos da sua cultura, dos objetos que são portadores, dos brinquedos que são portadores de informações da sua cultura, dos materiais que são mais estruturados ou menos estruturados. Ela tem direito de se desenvolver porque participa de situações de brincadeira, e isso não é visto como uma hora livre ou uma hora de lazer ou uma hora para depois das atividades. Não.
O direito de aprender a brincar está no mesmo nível, no mesmo patamar de todos os outros direitos. Então, ela tem o direito de aprender a conviver. Então, que convivência é essa? Aprender a conviver com crianças, com outros adultos, com crianças de diferentes idades, num ambiente social que tem determinadas regras, né? Então, começa daí a relação das crianças pequenas com esse outro modo de estar num grupo diferente do grupo que é a família dela, do ambiente doméstico. Nesse grupo social, elas vão encontrar regras, procedimentos, modos de responder às demandas, modos de solicitar, que são típicos desse novo grupo social. Então, é um processo importante, não é natural que uma criança só passe de casa e entre nesse outro lugar, né? Ela vai aprender que existem dois âmbitos, dois universos, são diferentes, as regras em casa, as regras na escola, e esse aprender a conviver tem a ver com tudo isso, né? O aprender desse grupo maior que o ambiente doméstico e com toda a diversidade que se pode encontrar nos coletivos. O outro, terceiro direito, é o direito de participar. Esse é bem especial e eu acho que é um dos direitos que os educadores vão ter mais dificuldade de entender. Por quê? A base diz que as crianças têm o direito de participar ativamente, inclusive do planejamento. E essa é uma novidade, porque a gente faixa etária, né? Nessa faixa etária, porque você podia discutir, bom, mas claro, você põe uma brincadeira, as crianças estão participando. Eu dou um lápis colorido e um papel, elas vão desenhar, elas estão participando. Não, não é disso que a base está falando. A base está dizendo do aprender a participar nesse coletivo, decidindo inclusive sobre o planejamento. Que era uma coisa que até muito pouco tempo atrás a gente achava que era exclusivamente do professor. Continua sendo, né? Daqui a pouco a gente fala mais sobre o papel do professor, não vamos deixar perder esse pedaço, né? Vou anotar. Anota. A gente não perder esse pedaço, mas é importante a gente considerar isso. E eu penso, inclusive, que não só para criança pequena, para criança de toda a idade, porque, pensa bem, uma criança chega numa instituição e ela já tem lá todo o protocolo do que vai acontecer o dia inteiro. Qual é a medida de participação dessa criança numa rotina que já está pronta, num programa que está completamente determinado por um adulto? A gente pode achar que isso é uma bobagem, que é claro que deve ser assim, mas ela não é corresponsável por aquilo. Ela não é corresponsável por aquilo e ela não aprende uma das coisas que eu acho que no mundo contemporâneo, sobretudo agora, no tempo que a gente vive, que é aprender a fazer escolhas. Participar do planejamento tem a ver com aprender a fazer escolhas e saber o que eu quero fazer a cada momento e com quem eu quero fazer, com quais amigos, que agrupamento eu posso participar, enfim, que material é melhor para isso que eu quero fazer nesse momento. São escolhas que nenhum de nós no mundo contemporâneo discutiríamos, que todos nós vamos aprender a fazer isso. Por que a gente espera a criança crescer para em outro momento aprender a escolher, aprender a participar? Então essa aprendizagem já começa desde muito cedo. Em algumas experiências, eu adoro contar um exemplo. Pode contar, Claro. Então, eu vou contar um exemplo que eu adoro de participação de uma EMEI aqui de São Paulo, de uma escola municipal de São Paulo, que a diretora, junto com os professores, eles organizam assembleias com as crianças. Então, a Márcia, que é a diretora, ela tem essa garantia de que as decisões importantes da escola são partilhadas com as crianças, porque elas que sabem desse lugar, elas vivem ali, elas precisam participar da vida da organização e do tempo, do que se fazer com aquele tempo que se passa na escola. Então, eles compartilham em assembleias. Crianças de 4, 5 anos, são bem pequenos. Eles têm um representante da turma, que conversa, enfim, discute sobre as coisas legais, as coisas que não são tão legais na escola, o que eles querem, o que eles não querem. E de tempo em tempo, com alguma regularidade, ela se senta com esses representantes numa grande roda e discute as questões da escola. E, então, ela conta um exemplo bem interessante. A escola havia recebido uma doação de uma casinha. A casinha de madeira que fica no parque é o brinquedo favorito das crianças, né? Todo mundo que anda no parque de escola sabe que ali faz de conta ali o tempo todo enquanto tiver o momento do parque. E eles já tinham nessa escola uma casinha para brincar e receberam uma outra casinha. E então as professoras acharam muito lógico que colocassem essa segunda casinha num outro parque onde as crianças vão menos, porque seria um modo de aproveitar melhor aquele espaço pouco frequentado pelas crianças.
Parecia lógico, não é? Já tem uma casinha aqui, põe outra casinha lá, não é lógico? Ah, mas será que as crianças acham que é lógico? Vamos perguntar para elas. E aí lá foi a diretora, as professoras, a equipe da escola consultar as crianças nas assembleias. E sabe o que eles decidiram? Não, eles querem colocar a casinha do lado da outra que já existe. Mas vai ficar 2 casinhas no parque, mas é bom isso, não vai ficar apertado, já tem uma, para que você quer outra? Ah, porque tem que ter vizinho na brincadeira. Então não é uma decisão super importante essa? Claro, vamos brincar de casinha, tem que ter um vizinho. Então colocar um brinquedo no parque não é uma decisão qualquer. A professora nunca imagina isso, né? A professora nunca imagina isso, né? Porque a gente usa a lógica do adulto, de uma gestão daquele lugar. A nossa cabeça está em outro lugar. Então, por isso que eu acho que esse direito de aprender a participar vai exigir demais de nós todos educadores a pensar um outro jeito, a dividir o cotidiano com as crianças de uma outra forma. E sabendo que é importante tomar essa decisão, porque a gente não está ensinando só as coisas que estão lá escritas na nossa programação. Tem uma porção de aprendizagens do âmbito dos valores, das atitudes, que as crianças desenvolvem numa escolha como essa, por exemplo. Não é? Então, eu dei esse exemplo de um plano maior da diretora, com toda a educação infantil daquela escola, mas a gente pode pensar a mesma coisa com as crianças pequenininhas, por exemplo, no ateliê. Crianças de uma outra creche que eu tenho bastante contato, elas escolhem, a professora organiza o momento do ateliê, de tal modo que as crianças podem escolher os materiais que elas vão usar. Tem o setor dos pincéis, das brochinhas, das esponjinhas, e a hora da pintura é também um momento de pensar, de escolher, de tomar uma decisão. Se uma criança, durante todo o percurso dela na educação infantil, é acostumada e a convidada e sempre toma essa atitude de participar e de pensar, escolher o que é melhor, imagina como vai ser essa criança quando sair da educação infantil. Imagina uma criança que entra muito pequenininha na creche e sai com 5 anos. Que outra criança a gente vai ver, né? Que acho que é isso que é interessante de ver. Como que a gente vai participando da mudança do mundo. O mundo vai mudando e a gente não pode educar mais do mesmo jeito como a gente educava lá nos anos 90, quando eu comecei a carreira. Não é mais daquele jeito, o mundo é outro, então são outras as necessidades e a gente precisa se reinventar. Nós que estamos acostumados com esse mundo velho, o nosso mundo, a gente precisa se reinventar nesse outro mundo e ajudar as crianças também a se instrumentalizarem de tudo que elas vão precisar, que já precisam desde já e que vão precisar cada vez mais, né? Então, tudo isso é o direito de participar, bastante, né? Você vê como é desafiador, importante, não é? E talvez um pouco mais afastado da prática atual, né? Do que se pratica com a educação infantil. Participar, acho que talvez é o que mais vai mexer com a proposta da escola, né? Eu acho que sim, é o direito mais desafiador, eu entendo, é o direito mais desafiador, é o que menos os professores conhecem. Porque é uma coisa que já vem da história, vem da tradição da escola, o professor tem um controle sobre tudo e muitas vezes isso é visto como um valor, né? E agora a gente está dizendo que não, o valor é a gente tornar as crianças cada vez mais autônomas, para que elas possam fazer essas escolhas. Mas é claro que isso demanda um trabalho enorme, porque para uma criança ter toda essa possibilidade de participação, de escolha, significa que tem um adulto ali o tempo todo pensando essas condições de propósito para que elas possam escolher. Porque o mais natural, por exemplo, no caso do relato que eu contei da Márcia e com a equipe lá da escola dela, da EMEI, Dona Leopoldina, bom, o mais natural seria pegar o brinquedo, põe onde... E pronto. E pronto, acabou. Dá muito mais trabalho. Pensar as assembleias, chamar as crianças, conversar, discutir, não é? Tudo dá muito mais trabalho. A mesma coisa o ateliê da creche que eu comentei. Muito mais fácil eu colocar um pote de uma única cor de guache, dar um pincel, ali mesmo já pinta, já lava, muito mais fácil. Só que, e como que a criança vai aprender a escolher qual é o melhor material? Como ela vai aprender a tomar essa decisão em função do projeto que ela tem naquela hora? Do desejo que ela quer colocar naquele suporte, um papel, um tecido, ou seja lá o que for. Então, tudo que envolve mais autonomia para as crianças, parece que as crianças ficam mais soltas, essa é uma ilusão, porque ao contrário, quanto mais autonomia as crianças vão construindo, vão ganhando, mais trabalho o professor vai tendo. Então, acho que isso
uma coisa importante para os professores considerarem que esse direito da criança aprender a planejar não vai diminuir o trabalho. Vai dar bastante trabalho, mas o resultado a gente vai ficar muito mais contente, é lógico, né, com o que a gente está vendo. Bom, o outro direito que a criança pequena tem é o direito de aprender a explorar. E explorar é uma das formas pelas quais elas compreendem, elas conhecem o mundo. Então, explorar é mais do que, por exemplo, manusear, que é um verbo bastante comum em currículos mais tradicionais, né? O explorar pode ser feito a partir de diferentes sentidos da criança. Ela explora com a mão, com a boca, com o pensamento, com o cheiro, com a imaginação. Então, há muitas maneiras de explorar, dependendo da criança, da faixa etária, daquilo que é específico do desenvolvimento daquela criança. E na escola, na educação infantil, ela tem esse direito de aprender a explorar os movimentos, os gestos, os sons, as texturas, as histórias, os elementos da natureza, essa diversidade toda que a base define, que exploração que é essa. Então, só por essa descrição rápida que eu fiz, você já viu quanta coisa que mobiliza no planejamento, né? Então, por exemplo, explorar a natureza implica em ter na sua rotina momentos de brincar fora, de fazer atividades fora. E se a escola ou a creche não tem esse ambiente, onde é que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que repensar o espaço, porque essa exploração envolve também explorar elementos materiais, não é explorar de forma planejada. Então, isso vai exigir que não só os professores, mas os gestores e toda a instituição se reorganize para garantir essa diversidade de campos para a exploração das crianças, né? Depois a gente vai poder falar melhor no nosso próximo encontro, como que os campos de experiências podem ser organizados, que não é um assunto para agora, mas isso acho que talvez ajude também a pensar como que esses direitos de aprender a explorar podem ser organizados nos diferentes campos, né? Bom, então eu falei até agora do direito de aprender a conviver, do direito de aprender a brincar, a participar e do explorar. Então agora faltam mais dois direitos, o de expressar. Você pode imaginar assim, não é nenhuma novidade esse direito, porque criança pequena se expressa. Não fala, ela não chega. De diferentes formas, mas se expressa. Ela já se expressa. Então, ela já se expressa. Se fosse só isso, não precisaria de instituição de educação infantil. A instituição existe porque é aprender a se expressar, ampliar as suas possibilidades de expressão. Então, não é só o falar, o conversar, é muito mais do que isso. É se explorar como um sujeito crítico, dialógico, sensível, que vai envolver conhecer suas necessidades, as suas emoções, as diferentes linguagens, porque para a gente se expressar, a gente precisa de linguagem. Então, a instituição precisa fazer a criança ir além disso que ela já sabe quando ela vem de casa. Essa possibilidade de expressão em múltiplas e diferentes linguagens é um momento muito importante do trabalho e do planejamento do professor. Vai exigir que ele pense tudo isso. Quais são as linguagens que as crianças pequenas, desde bebezinho até 5 anos, têm acesso quando passam pela instituição de educação infantil? Que linguagens são essas? O que elas precisam saber para dominar essas linguagens? Que condições que elas precisam para evoluir nessas linguagens? Para desenhar cada vez melhor, para pintar cada vez melhor, para falar, para se expressar oralmente cada vez melhor, enfim. Então, esse é um direito que também vai demandar bastante trabalho, mas de todo modo não é completamente desconhecido da história dos professores da educação infantil. E o último direito é o direito de aprender a conhecer-se. A criança pequena, envolvida em qualquer atividade em escola ou em creche, a roda de conversa, a roda de histórias, a hora de pintar, a hora de brincar, a hora de trabalhar com as coleções, com os jogos, qualquer uma dessas atividades sempre vai envolver ao mesmo tempo conhecer-se. Porque é aí que as crianças se põem em relação ao outro, percebem quais são as diferenças de respostas e desejos e necessidades de cada um, como é a sua própria imagem, como ela se vê e como o outro a enxerga, quais são as suas preferências, os seus gostos, tudo isso tem a ver com
esse direito de conhecer-se, que vai acontecer de forma tão interessante na escola de educação infantil, né? Então, acho que são esses 6 direitos, esse conjunto desses 6 direitos, muito bem articulados, muito bem combinados, que vão garantir toda essa expansão, essas experiências que as crianças precisam viver na trajetória da educação infantil. Em si, por ela mesma, não estou nem dizendo que tudo isso para que elas possam ir melhor para o ensino fundamental. Lógico que se elas viverem tudo isso, elas vão muito melhor para o ensino fundamental, mas tudo isso é em si como direito da criança, independente do que vai ser desse futuro. É para agora, é para já, né, como direito dela. Já que você tocou nesse assunto que é para agora e é daqui para frente também, porque é esse percurso que essa criança vai construir de aprendizagem, passa também por essa transição que a base fala muito, faz muita referência a que tem uma passagem tranquila da educação infantil para o Fundamental 1, do Fundamental 1, 2, o EFAI, na verdade, anos iniciais, anos finais, até para tirar essa característica de ruptura. Isso. Mas como essa transição acontece, porque um primeiro ano não é que ele deixou de ser criança, né? Foi para o primeiro ano. Como que você fala um pouquinho sobre essa passagem, por favor? Uhum. A etapa da educação infantil, ela tem diferenças fundamentais em relação à etapa seguinte, os anos iniciais da escola básica, o primeiro, segundo ano, enfim. E é importante que a gente preserve essas diferenças. Não vale a pena a gente antecipar para diminuir essa cisão, essa ruptura que é necessária, não vale a pena antecipar características dos anos iniciais na educação infantil pensando nisso, né? Ao contrário, como você mesmo acabou de dizer, a criança continua criança, não é? Ela paga 6 velhinhas e faz 6 anos e vira outra pessoa, né? Ela adulto. Vira um adulto, ela tem ali um processo que a escola precisa considerar. Então, essa passagem, essa transição que ela faz da educação infantil para o ensino fundamental é um desafio importante porque envolve 2 instituições que precisam dialogar. A escola do primeiro ano e a instituição da educação infantil vão precisar pensar em processos para que essa passagem seja a melhor possível. Por exemplo, ao longo do ano, as crianças de educação infantil podem começar a visitar a escola para onde elas vão depois, no segundo semestre. Elas podem ser recebidas pelos colegas, as crianças da série do primeiro ano, e o primeiro ano também pode visitar a educação infantil e apresentar, preparar materiais para apresentar para essas crianças e contar um pouco como é essa passagem. Um outro modo de pensar essa transição é no atendimento às famílias. Elas, na educação infantil, até pela própria legislação, pela estrutura, pelo modo como a educação infantil se organiza, a presença da família é fundamental, faz parte do trabalho da educação infantil. Todo professor ou gestor de educação infantil trabalha muito com as famílias porque a educação das crianças é entendida como uma tarefa de partilha das 2 instituições, a família e a instituição educativa. Então, o tempo todo isso acontece. E no ensino fundamental, como é que vai ser? Não é? Como é que esse acompanhamento da família prossegue nos anos seguintes na escola básica, nos anos iniciais? Acho que isso precisa ser discutido no âmbito das instituições. A educação infantil pode preparar uma documentação para acompanhar as crianças, os portfólios, por exemplo, de trabalho, os relatórios que são produzidos durante esse percurso, eles podem seguir com as crianças para que o professor do ano seguinte conheça um pouco dessa trajetória e saiba o que já foi oferecido, que experiências que elas já viveram, como é que elas reagiram ou ainda reagem a determinados convites que lhes são feitos, como que ela pode pensar, essa professora do ano início do primeiro ano, como é que ela pode pensar um programa do primeiro ano levando em conta os saberes das crianças. Participando tudo isso da comunidade. São modos que nós temos explorado bastante, né? Via trabalho com os gestores das 2 instituições e via o acolhimento dessa família, porque a criança que passa para o primeiro ano, ela não está em adaptação, né? É toda a família que está em adaptação, é outra instituição, outro modo de pensar, de fazer a gestão do tempo. Então, todo mundo precisa ser acolhido e ter esse momento da transição. Ele não precisa ser uma ruptura, né?
E, por outro lado, o currículo do primeiro ano precisa considerar que criança de 6 anos continua tendo direito de algumas coisas, né? E precisa viver isso na escola. Em que tempo que elas vão viver, por exemplo, o direito de aprender a brincar e de ampliar seus horizontes lúdicos, se não for na escola? É nesse tempo, que é o tempo da infância. Ser criança, na nossa cultura, significa estar numa escola, não é? Em outras culturas isso não acontece, na nossa cultura acontece, coincide. Você é criança, significa que você está na escola. Não existe criança que não está em escola. Então, a escola tem que se adequar à criança e não a criança à escola, porque a criança é anterior a tudo isso, né? Acho que esse é o desafio que a gente tem. Já que você tocou no assunto, tem uma pergunta que está abordando um pouquinho a questão da família também, que ela tem que se envolver e ser responsável também por essa aprendizagem, principalmente nessas séries iniciais, nesse segmento mais inicial, tem uma importância enorme no desenvolvimento dessa criança. Mas essas famílias também não têm a compreensão, né? Se é muito novo para nós educadores, para as famílias é mais novo ainda, porque sempre está voltado para suprir as necessidades fisiológicas, de cuidados, de organização, não necessariamente é uma compreensão da criança como um aprendente, um ser aprendente com essas condições. Como que envolve a família nisso? Bom, desde a creche, desde o atendimento à criança pequenininha no berçário, as famílias participam do cotidiano. Normalmente elas participam. Uma boa instituição de educação infantil acolhe essa família desde o primeiro dia e entende que todo mundo está em adaptação. A mãe também. Pode parecer que é uma coisa simples e que é natural uma mãe deixar a sua criança lá na instituição. Não é tão simples assim. Muitas representações, fantasmas estão em torno disso, né? Fantasmas, coisas que não são ditas, coisas que são veladas e que ficam num sentimento, às vezes de culpa, às vezes de medo, de insegurança, não sabe o que vai acontecer com seu filho, ainda mais quando é mãe de primeira viagem, o primeiro filho que ela põe na creche. Então, todos esses fantasmas acontecem. Isso, o estado emocional da mãe, interfere demais no processo de acolhimento, de entrada da criança na creche. Então, como medida de atendimento da criança pequena, a gente precisa atender a mãe também, os dois, a mãe ou o pai, enfim, o adulto que está responsável, que acompanha esse processo da transição da criança da casa para a instituição, para a creche. Isso é muito natural acontecer em qualquer boa instituição de educação infantil. Nos anos seguintes, no grupo de 4 e 5 anos, isso também acontece. De um outro modo, né? Porque as crianças estão mais independentes, elas não precisam tanto da presença da mãe assim, porque já tem alguma independência em relação à alimentação, em relação a ficar nesse lugar, sabendo que está segura, que vai ter outras crianças para brincar, enfim, ela já construiu uma ideia do que é estar numa escola, isso torna tudo bem mais tranquilo. Mas as famílias continuam participando de diferentes maneiras. Participam compartilhando momentos coletivos na escola, em eventos que congregam toda a comunidade e as crianças. Elas participam com os seus saberes. Os pais das crianças sabem muitas coisas. Têm pais que são músicos, têm mães que são artesãs, têm, enfim, saberes diversos nessas comunidades e que a escola vê como bem-vindo a entrada desse saber, né? O saber que vem dessa comunidade. Então, a participação dos pais passa a ser de uma outra forma, a participação mais no currículo, no planejamento das experiências e tudo mais. E os espaços das reuniões de pais, que não são espaços para dar bronca, né? Não são espaços para dar bronca no pai ou na mãe, porque não cuidou disso, não cuidou daquilo. Ao contrário, são espaços excelentes para compartilhar essa cultura desse outro lugar, e que os pais pouco conhecem. E agora acho que é mais importante ainda, porque de fato nos próximos anos nós veremos uma mudança muito importante nas instituições de educação infantil. Essas reuniões são necessárias para que os pais entendam por que as coisas estão mudando, por que alguma coisa que parecia corriqueira passa a ter mais valor, por que a coisa que ele achava que era tão importante, tão valorizada, hoje a gente não vê como mais tão importante, tem outras coisas tão mais importantes do que isso e tal. Então, eu acho que essa experiência de trabalhar com as famílias enriquece demais o cotidiano das crianças e facilita o trabalho dos professores.
Temos trabalhado dessa maneira e na escola de ensino fundamental esperamos, né, nos primeiros anos das séries iniciais, esperamos que isso continue acontecendo, que a gente não aparte a família desse processo tão importante que é a educação de uma criança. Dia 7 de junho, nós teremos um outro encontro sobre campos de experiências, mas veio uma pergunta aqui da Cristiane Inocêncio falando sobre, ela queria saber a relação do direito de aprender e os campos de experiência. Então, não precisamos entrar nos campos de experiência que a gente vai ter esse encontro, mas contar um pouquinho como que elas se relacionam. Tá. Bom, esses direitos que eu comentei, que até dei alguns exemplos, ilustrei alguns, são direitos que toda criança tem de aprender na instituição de educação infantil. Então, determinar isso é importantíssimo para um país, é uma estratégia política das mais importantes, é uma tentativa da gente garantir a equidade, né? Garantir que todas as crianças em qualquer lugar desse país tenham as mesmas coisas, apesar das diferenças econômicas, sociais, etc. e tal. Mas tudo isso poderia se resumir num belíssimo corpo de texto, né, de princípios de direitos que ficariam lá muito bem guardados em alguma boa gaveta dentro de algum documento oficial. Se, de fato, o interesse é que esses direitos de aprendizagem virem efetivamente direitos garantidos e assegurados, precisam ser atravessados pela experiência escolar da instituição. E aí que entra o trabalho dos campos das experiências. Esses direitos, eles são assegurados a partir de objetivos de aprendizagem que são trabalhados em diferentes campos da experiência e que depois a gente vai detalhar melhor, né? Mas basicamente, só para a Cristiane ficar com essa ideia e encontrar a gente no próximo encontro, encontrar a gente no próximo webinar, são 5 campos de experiência, que não é muito diferente da gente pensar nos campos nossos, da nossa experiência, da experiência humana. Campos do eu, do outro e do nós, o campo dos gestos e dos movimentos, o campo dos traços, das cores, dos sons, das investigações, das transformações e o campo da palavra, do pensamento, da imaginação. São 5 campos que vão garantir essas experiências de viver algumas coisas, viver algumas intencionalmente, algumas situações planejadas e outras compartilhadas com as próprias crianças, mas sempre muito bem cuidadas pelo professor, para que elas possam avançar no seu processo de desenvolvimento e aprendizagem. Então, o ideal é que esses direitos estejam incorporados nos objetivos de aprendizagem, porque senão a gente vai criar uma coisa cindida, um currículo que a gente tem lá fora, pendurado, um conjunto de direitos, e no outro campo, objetivos de aprendizagem. Não, isso aqui tem que estar junto. Os direitos são incorporados, são encarnados nos objetivos de aprendizagem que acontecem nos campos de experiência. É uma engenharia muito criativa, muito interessante, que a gente vai poder assistir de perto nos próximos anos. Na verdade, já tem muitas escolas que trabalham assim. Não é uma coisa absolutamente nova. Eu acho que se a gente pensar como legislação, é absolutamente novo. É absolutamente novo uma legislação que tem esse poder mandatório, afirmar que para o país inteiro a prioridade é a centralidade das crianças no processo da aprendizagem. E isso é novo. Com essa clareza, como uma lei, é absolutamente novo. É novo a gente pensar que as crianças têm, por lei, direitos de aprender determinadas coisas e isso precisa ser garantido a todo custo. Acho que isso, sim, é uma novidade, é uma coisa absolutamente nova para o contexto histórico da educação infantil. Mas as práticas que lidam com os campos de experiências já vêm sendo desenvolvidas há muito tempo, inclusive por isso que estão na legislação agora, estão na base nacional, porque já existe alguma coisa acontecendo. Seria muito estranho a gente pensar que veio do nada, caiu de paraquedas uma grande invenção, né, que ninguém nunca falou sobre esse assunto e o país agora obriga todo mundo a fazer. Não, esse caminho já foi feito, já chegamos a essa conclusão como pesquisadores, como educadores e tudo mais, que esses princípios, essas ideias são muito importantes, muito profícuas para o desenvolvimento das crianças. Então, é por isso que agora está na base. E acho que o trabalho com os campos vai dar
vai dar corpo para a organização dos direitos dentro do desenho dos objetivos de aprendizagem. Concordo que não é que totalmente alheio, né? Não. Talvez não com essa nomenclatura. A gente aqui na editora tem trabalhado com os materiais didáticos, obviamente já pensando nessa perspectiva, não necessariamente com a nomenclatura, porque a base é muito recente. Mas o Buriti Mirim, a gente tem algumas obras que já trabalham com esse alinhamento dessa proposta, não vinculado aos direitos, mas não necessariamente usando essa nomenclatura de campos de experiência, porque a base foi homologada no final do ano passado. Mas a gente sabe que tem algumas escolas que não necessariamente, alguns sistemas. E aí tem uma pergunta aqui da Janiara Lima, que ela até fala um pouquinho como que lidar com essas mudanças numa escola que está muito hierarquizada, com uma estrutura muito rígida, engessada, pouco democrática. Bom, aí mais uma vantagem de ter a legislação, né? A legislação, ter a base, é importantíssimo para a gente, porque ela é uma ferramenta política e de defesa dos direitos das crianças e, por tabela, também dos professores, de poder trabalhar num princípio que ele acredita mais e que, cientificamente, né, já temos bastante estrada nesse caminho. A base, quando ela determina tudo isso, ela me dá uma ferramenta, por exemplo. Eu vou em um município para trabalhar com uma rede de professores, uma rede de escolas daquele município, eu tenho que me orientar por ali. Por mais que o currículo daquele município seja super rígido e trate a educação infantil como uma mini escola mais tradicional, com horários rígidos fixos, com lousa, carteira, mesa e lápis e grafite e lápis preto para aprender a escrever com 4 anos, eu vou ter que dizer, não dá para a gente fazer isso. Porque a nossa legislação diz que não é assim. Então, isso me ampara para o trabalho de defesa das crianças, dos direitos de aprender. Na escola é a mesma coisa, as escolas vão precisar se refazer. Necessariamente esse momento vai acontecer, porque não é possível, por essa base, que passa a valer como uma lei, ela tem esse poder mandatório, não é possível, por essa base, manter as crianças em salas confinadas com meia hora de parque, por exemplo, como muitas escolas organizam, e eu vi muito isso acontecer. Não é mais possível, porque muitas dessas experiências que estão lá descritas na base que as crianças têm direito, são experiências que saem da carteira e que saem do lápis, não adianta. Então, vai precisar ter momento de ar livre, momento de brincar com a natureza, momento de estar fora de uma sala fechada, né? Vai ter que acontecer isso. Muitas daquelas experiências também esperam que as crianças, por exemplo, lidem com materiais que não são só o lápis ou só o caderno. Isso vai ser necessário, uma mudança, porque está lá. Então, isso ampara a gente para essas mudanças que são necessárias. Não é mais possível que as crianças passem o tempo todo do período escolar preenchendo fichas, fazendo exercícios de prontidão, pintando desenhos que são prontos, que não consideram as escolhas e as próprias criações das crianças. Isso não vai mais ser possível porque, enfim, a base está dizendo que é de outro jeito. Então, as professoras que têm essa dificuldade, que ela, como ela chama mesmo? Janiara Lima. A Janiara, muitas alunas minhas me falam isso. Elas vivem dizendo, professora, mas você ensina todas essas coisas aqui na pós e tudo, e na nossa escola não funciona nada desse jeito. Bom, gente, não funciona nada desse jeito, mas daqui a pouco vai começar a funcionar, porque as escolas vão precisar se modificar e a base nos respalda com relação a isso, do que ela está dizendo. Esse processo vai começar a acontecer mais fortemente daqui para frente, porque agora que a base foi aprovada, né? Então agora todo mundo vai precisar refazer os seus currículos e é nessa hora que vem os sustos, porque a escola vai se ver, nossa, mas a gente sempre pensou em projeto programado, prévio, a gente já tinha a cartilha dos 5 anos, já tinha o livro didático pronto, já tinha... E agora as crianças têm que participar, então esse material não pode ser tão fechado, ele tem que ter uma concepção mais aberta, ele não pode ser dessa maneira. E a gente estava acostumada todo ano fazer a mesma programação e agora as crianças não têm interesse, não querem conversar sobre esse assunto, mas estava lá na pauta que tinha que conversar sobre esse assunto. Então vamos precisar mudar.
Acho que essas mudanças, essas tensões vão acontecer como um processo natural de todo momento de transição. Então, escolas com os professores vão discutir muito isso. Eu já estou vendo isso acontecer com os meus alunos que me contam como é a vida na escola. Vai acontecer, mas essas tensões são importantes, né? São necessárias para fazer o processo ir para frente, para a gente melhorar também profissionalmente. É porque é lei, mas também porque vai acontecer naturalmente uma demanda da sociedade desses pais. Porque quando eles perceberem que o benefício de você trabalhar de outra maneira para a aprendizagem dos seus filhos, vai ter uma cobrança de que tem uma nova reestruturação. Então, assim, se não for por uma organização da escola para fora, vai ser de fora para dentro. Vai ser de fora para dentro, exatamente. Nas instituições particulares, eu imagino que essa comparação vai começar a acontecer, porque as escolas vão se alterando, vão mudando os seus currículos e logo se pergunta, mas a priminha da minha filha lá naquela escola faz assembleia e aqui não faz? A amiguinha do prédio faz um ateliê com argila, com produções maravilhosas e a minha filha só está fazendo desenho pronto. Alguma coisa vai acontecer. Então, a própria, como você diz, os pais, a própria sociedade vai demandar isso. Porque não é só uma questão da lei que está mandando, é uma questão do tempo que a gente vive. O mundo mudou. E eu acho que essa base vem dialogando com as mudanças do mundo. Então, o mundo mudou, o nosso jeito de ensinar mudou. Os sujeitos que estão aqui também, as crianças de agora, não são as crianças de antigamente, elas são diferentes, elas pensam diferente, elas se expressam diferente, reagem de maneiras diferentes. E se a gente não começar a entender que a escola tem que se refazer, vamos perder o bonde. As crianças aprendem, inclusive, fora da escola, né? A gente tem uma pergunta aqui da Adriana Golob, que fala sobre fazer um paralelo entre eixos de trabalho dos referenciais curriculares e dos campos de experiência. Adriana, eu vou pedir para você nos encontrar dia 7 de junho para a gente poder entrar nesse tema, que acho que é um pouco a pauta um pouco não é a pauta do próximo encontro. Mas ela tem uma outra pergunta aqui que tem a ver com o que você estava falando antes da implantação, quando a gente fala de município. A gente tem aqui... Tínhamos inscritos, e acredito que esteja assistindo, muitos coordenadores técnicos de secretarias e uma preocupação de como fazer a implantação, a adequação de uma proposta curricular do município. Uhum. Bom, então, para fazer essa implantação, eu entendo que é necessário fazer a formação dos professores. Não é possível mudar um documento, você contratar uma equipe de especialistas e mudar um documento do dia para a noite, porque... Nesse caminho, você vai ter um documento novo. Uhum. Não necessariamente um currículo novo. Currículo, é importante a gente fazer essa diferença. Currículo é aquilo que ocorre na escola, na instituição. É ouvir do dia a dia os valores, os conhecimentos que já acontecem na escola. É comum acontecer uma escola, ou mesmo um município inteiro, que ele tem um documento curricular maravilhoso. Você olha o documento, está tudo lá o que precisa acontecer. Você vai visitar a escola e não tinha nada na escola que estava naquele currículo. Então, nem sempre o documento curricular é o currículo, de fato. O currículo é o que está acontecendo lá no dia a dia da escola. Para os municípios alterarem essa realidade e construírem um currículo efetivo, que não seja só um documento curricular, mas que seja um currículo efetivo, é preciso envolver os professores desde o início. Algumas experiências muito bem-sucedidas compartilham a produção desse material, dos documentos curriculares, com a equipe desde o início. Isso é feito por meio de processos de formação, de encontros, de estudos, de práticas e de teorias com os professores. E dessas reflexões, eles vão sistematizando, vão organizando o que seria, então, um documento que vai organizar todo o currículo daquela rede. Essa forma partilhada é muito interessante porque o currículo vai sendo construído ao mesmo tempo em que a prática vai mudando. É um processo contínuo, ele não é uma coisa depois a outra. Acho que os municípios podem pensar nesse caminho de não esquecer que para ter mudança curricular não adianta trocar o papel. A gente tem que trabalhar com os professores, porque senão a gente, enfim, vai ver a escola de sempre se refazendo eternamente aquela tradição, né?
Acho que, não sei se eu respondi. Não, respondeu. Respondi? Sim, até porque você pediu para guardar a pergunta do papel do papel professor, do professor. e tem a ver com essa formação, que começa, obviamente, esse movimento começa por empoderar o professor para essa transformação. Isso, é isso. Eu participei da divulgação dos estudos da base em muitos municípios, em escolas, tenho ouvido bastante as pessoas e eu vejo que tem um movimento do MEC de favorecer a implantação desses currículos, a construção, né? Implantação não, porque a base ela não é simplesmente implantada, ela dá a base para uma construção curricular que vem dos municípios. Eu vejo que tem um esforço das equipes que trabalham ali no entorno da educação infantil de fazer esse processo ser mais tranquilo e apoiar os municípios nessa conquista, e os professores vão ter um papel fundamental nesse trabalho. Eu tenho escutado muitas críticas com relação a essa ideia da experiência ser um conceito central na base. Muita gente tem trabalhado com isso de um jeito muito equivocado. Se tem a ideia de que agora vai ficar tudo na mão das crianças, uma liberdade total, elas fazem tudo, elas decidem tudo, é como elas quiserem, é pelo interesse delas, é pelo desejo, então o professor não tem mais papel porque está tudo na mão das crianças, né? Ou qualquer experiência vale. Então, o importante é que as crianças vivenciem. Não é bem assim. Primeiro que experiência não é a mesma coisa que vivência. Vivência todo mundo tem desde a hora que acorda, não é? Você vive uma porção de coisas, você acorda, sai de casa, pega um carro, um ônibus e você encontra gente no meio do caminho e chega na editora, no seu caso, no instituto, no meu caso, cada uma vai para o seu trabalho e a gente encontra a gente e os dias vão seguindo. A gente tem vivência o tempo todo. Nem todas as vivências são transformadoras da nossa realidade. A experiência é um tipo especial de vivência, ele é diferente dessa vivência, porque a experiência é aquilo que nos toca, não aquilo que passa, mas é aquilo que nos toca, aquilo que altera alguma coisa no meu funcionamento, no meu modo de ver as coisas. Então, eu costumo sempre dar o exemplo da criança pequenininha que vai engatinhando e, de repente, ela aprende a andar. Essa experiência do engatinhar e aprender a andar é revolucionária para a criança pequena, é uma experiência fundamental, porque depois que ela fica em pé, o mundo nunca mais vai ser o mesmo. Então, aquela experiência que ela construiu no engatinhar e no se erguer, mudou a vida dela, mudou o horizonte, agora ela começa a enxergar de um outro nível, não está mais lá embaixo, ela enxerga, ela alcança coisas, então muda completamente seu posicionamento em relação ao mundo. As experiências que as crianças têm direito de viver na escola são experiências dessa natureza, não são simples vivências, o estar ali ou passar alguma coisa, mas é construir um saber sobre essas vivências que a gente vai chamar então de experiência. É algo que é constituído a partir desse conjunto e que altera o meu modo de estar presente no mundo, de viver. Então, a escola precisa assegurar essas experiências. O trabalho do professor, ele é fundamental, porque primeiro porque não é qualquer uma. Então, ele vai ter que saber quais são essas experiências fundamentais para o desenvolvimento de uma criança pequena. Ele tem que estudar e conhecer demais o seu grupo para saber fazer essa escolha. E depois, a outra dificuldade, que torna o papel do professor ainda mais importante, é o seguinte: a gente não está aqui falando que a ideia central é a experiência do sujeito? Se é do sujeito, não é do professor. Então, eu não tenho como eu planejar experiências para o outro. É a experiência do sujeito. Então, o que eu faço? Nada? Não. Eu, como professora, tenho que garantir todas as condições, cercar todas as condições, as melhores condições, para essa pessoa ter uma experiência. Mais do que uma vivência, mas ter uma experiência. Isso vai me colocar uma atenção especial para pensar nas condições, por exemplo, de interação. Crianças que vão trabalhar juntas em subgrupos, quais grupos, como eu divido, misturo idade ou não misturo idade. Porque a interação é uma das condições da experiência humana, estar com o outro, dividir, partilhar. A outra condição da experiência é a diversidade das ofertas que eu propicio. Se eu vou ampliar o leque de experiências desse sujeito, eu não posso todos os dias ter só lápis e papel na escola. Eu tenho que pensar os materiais plásticos, os materiais lúdicos, os materiais naturais, uma diversidade de materiais que antes a gente não considerava. Então, o professor tem que conhecer isso
para cercar todas as condições de diversidade de materiais. A terceira condição dessa experiência é a continuidade, porque se cada dia acontece uma coisa diferente, é bom porque vai ampliar, né, o repertório das crianças, mas também não dá tempo de se apropriar de alguma coisa. Não dá tempo de acomodar. Se um dia ela desenha com giz, no outro com lápis, no outro com pastel, no outro com... Enfim, quando que ela domina aquela materialidade? Como que ela domina, que força que ela tem que pôr naquele giz para dar aquela impressão que ela espera? Isso depende de continuidade. Então, a experiência depende da interação dessas três coisas, né? Da interação entre crianças, ou crianças e adultos, e quais adultos, da diversidade de propostas e materiais e da continuidade. É o professor que pensa isso. Não é um currículo, não é uma prescrição. É o professor. Então, a gente enxerga aqui, a partir da base, a gente enxerga um professor muito especializado, muito experiente e, portanto, mais valorizado. Não basta gostar de criança, isso já não era, né? Não basta gostar de criança, tem que saber muita coisa para educar uma criança e pela base vai saber muito mais. Muito bem. Obrigada. A gente Nossa, tem até já mais, acabou? a gente tem mais perguntas, mas a gente não tem tempo e tem respeito que todo mundo está acompanhando. Só para complementar essa parte de implantação, a gente também tem um material que a gente em breve vai estar lançando, que é sobre a BNCC e implantação. É feito pela Fundação Santiliana, Tereza Pérez é a organizadora, para falar um pouco dessa gestão escolar e pedagógica. Então, vocês aguardem que em breve a gente também tem um material para ajudar vocês nesse sentido. Agradeço imensamente sua presença, Silvana. Foi um momento prazeroso de aprendizagem. Obrigada. E convido para o próximo encontro, que é dia 7 de junho, para a gente discutir sobre campos de experiência. Muito obrigada. Muito obrigada.